E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História, certo? E aí, vamos aqui comigo conhecer ainda mais um pouco da nossa história? Então, antes de começar, vamos para o nosso combinado. Vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso livro de história. Vamos lá? Vocês irão colocar na página 103. Hoje nós estamos voltando ao nosso livro porque já estudamos, o encerramento A Minha Terra Tem História, que eu tenho certeza que vocês amaram e aprenderam ainda mais sobre a nossa belíssima Itabaianinha. Então hoje nós vamos aqui na página 103 voltar ao nosso livro e estudar o nosso conteúdo. Aqui diz o quê? O trabalho escravo nas minas. Vocês já devem terem falado como era o trabalho dos escravos na lavoura da cana-de-açúcar e hoje nós iremos conhecer como era esse trabalho nas minas. Minas de quê, professora? Minas de pedras preciosas. Então vamos lá? Diz assim. No início da colonização, os portugueses ocuparam principalmente o litoral do Brasil. Porém, no final do século XVII, o governo de Portugal passou a incentivar expedições pelo interior da colônia. Então, eles faziam aquela colonização, portuguesa toda pelo litoral. Quando foi no final do século XVII, o governador de Portugal disse, olha, não só vai ser no litoral não, agora nós iremos também fazer expedições no interior da colônia. E aí eles começaram. Essas expedições tinham como principais objetivos a procura por riquezas minerais. Então, qual era o objetivo dele? Procurar pedras preciosas, o petróleo, tudo que viesse gerar riqueza. Em uma dessas expedições, foi encontrado ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais. Aos poucos, a mineração passou a ser uma das principais atividades econômicas da colônia. Então, por que ele disse o trabalho escravo nas minas? Porque, como vocês viram, em uma dessas expedições começaram a encontrar muito ouro. E como vocês sabem, ouro é muito valioso. E eles começaram essa mineração se tornando uma das atividades principais da colônia. E aí diz, grande parte do trabalho realizado na mineração era feito por africanos escravizados. Os escravos que antes trabalhavam na lavoura, agora já estavam trabalhando nas minerações. E aí tem um texto onde diz assim, segundo informações de padres daquela época, o trabalho deles era tão pesado e o seu ganho tão pequeno que se podia dizer que tinha vivido muito quando aguentavam mais de 7 anos. Então, para vocês imaginem, o trabalho era tão pesado, que a maioria não conseguiam viver trabalhando mais de 7 anos. Morriam porque não aguentavam. Certo, meus amores? Vocês imaginam quantos desses escravos não sofriam e continuam. Por trabalhar o dia todo em regiões de clima frio, com os pés metidos dentro da água, as doenças mais comuns eram as respiratórias. Então, eles trabalhavam, lá em Minas, no lugar muito frio, em Minas Gerais, com os pés descalços dentro daquela água gelada. Então, acabava acontecendo o quê? Tendo problemas respiratórios, bronquite, pneumonia e assim por diante. E acabavam morrendo. Além das doenças respiratórias, havia outros problemas enfrentados pelos escravos mineradores, principalmente acidentes nas minas subterrâneas, nas quais muitas pessoas morriam soterradas. Como assim, professora? Elas desabavam e acabavam matando os escravos que estavam lá embaixo. Então, eles morriam soterrados, cobertos por pedras,
por areias e assim por diante. Como vocês podem ver aqui, e vocês já ouviram e já viram, tá tendo essa novela agora, Império, que vocês verem como é as minas, né? E aí, quando ocorrem esses acidentes, as pessoas que estão lá embaixo, poucas conseguem sobreviver. Aqui está as minas, né, onde eles trabalhavam, como vocês podem ver. A legenda diz assim: africanos escravizados fazendo a lavagem do ouro. Essa gravura foi produzida em 1814, há muitos anos atrás. Já na página 104, vocês vão observar que diz assim: o trabalho escravo nas cidades. Nós estávamos vendo o trabalho escravo nas minas. Agora nós iremos ver também como era o trabalho desses escravos nas cidades. Vamos lá, meus amores. Diz: durante os períodos colonial e imperial, o trabalho de africanos escravizados também foi muito importante nas cidades brasileiras. Nós estamos, na página 104 agora. Então, além do trabalho lá nas minas, os trabalhos escravos também nas cidades brasileiras foram de grande importância. Para eles, é claro, né? Não para os escravos que sofriam com esses trabalhos. E aí continua. No século XIX, por exemplo, a mão de obra escravizada estava muito presente no cotidiano da então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. A variedade de trabalhos exercidos por pessoas escravizadas eram grande. Haviam carregadores, barbeiros, alfaiates, pescadores, músicos, sapateiros, vendedores, carpinteiros, entre outros. Então vocês perceberam como era grande a variedade de trabalho escravo na nossa antiga capital no século XIX, no Rio de Janeiro? Vocês percebiam quantos eles se exerciam, faziam, né? Quantas coisas de trabalho, quantas funções eles tinham. E continuam. Muitos desses trabalhadores urbanos eram escravos de ganho. O que quer dizer escravos de ganho? Que não tinha, né? Eles trabalhavam para poder ganhar, mas o patrão ganhava a maior parte. Aonde diz assim, ou seja, trabalhavam nas ruas da cidade, exercendo diversas atividades em troca de dinheiro, onde a maior parte do que recebia era entregue aos seus senhores. Então, era eles que trabalhavam, tinham várias atividades, mas a grande parte do dinheiro que eles recebiam com o trabalho dele ficava para os donos, para os seus senhores. Vocês imaginam, meus amores, vocês trabalharem o mês todo e a maior parte do seu dinheiro ir para uma outra pessoa e não para você? Como eles sofriam, como eles eram humilhados naquela época, né? E continua. O pouco que lhes restavam era usado para comprar roupas e alimentos. Alguns escravos de ganho, após muitos anos trabalhando, conseguiam juntar quantia suficiente para comprar sua alforria. E o que é alforria, professora? Que ele juntava dinheiro. Era comida? Era roupa? Não, vocês vão entender agora o que era alforria. Era liberdade concedida a um escravo. Então ele juntava aquele dinheirinho do trabalho dele, de todos os dias, deixava muitas vezes de se alimentar para poder juntar e comprar sua alforria, sua liberdade. Ele passava a não ter mais dono. Era como se ele estivesse comprando a vida dele, que não era dele, era de um senhor. Quando cada um tem direito à sua própria vida, tem direito às suas escolhas, ao seu mundo. Mas nessa época aqui dos escravos, para eles poderem ter a liberdade deles, eles tinham que ter a alforria, tinham que comprar essa carta de liberdade, para só assim poder trabalhar e não ter que dar a metade ou mais do que o que ganhava ao seu senhor, porque ele não ia passar a ter mais dono. Quando eu digo Senhor, não é o Senhor Jesus Cristo não, meus amores, é os senhores de engenho, donos deles, né, que eram os donos dos escravos, certo? Não é nosso Senhor não, que jamais nosso Senhor ia querer dinheiro de ninguém para comprar a sua liberdade, porque até então ele nos deu toda a liberdade do mundo. E aí na página 105 continua.
como eram as maneiras de lutar e resistir. Lutar contra toda essa escravidão e resistir a toda essa humilhação, a todo esse trabalho. Aqui na página 105 eles vão explicar para nós como era tudo isso. E diz assim: os escravos buscavam resistir de diversas formas à dura realidade em que viviam. Em seu cotidiano, as manifestações religiosas, a prática de danças e as comemorações festivas, por exemplo, eram de maneiras de resistir à escravidão, além de manter vivas suas tradições e a memória de seus antepassados. Então, as danças, as manifestações religiosas deles eram uma forma de resistir, de lutar contra, toda essa escravidão e não deixar que suas tradições do seu povo morressem. Então, eles continuavam, com as danças, com as manifestações religiosas, com todas aquelas práticas do seu passado, para que a sua tradição continuasse. Aí aqui embaixo, como vocês podem ver, tem uma imagem onde eles estão em uma roda. Vamos ver do que se retrata, lendo aqui a legenda, diz assim: Dança do Batuque de John Moritz, Rugendas, litografia produzida no século XIX, que representa uma dança tradicional africana. Então aqui é uma forma de resistência. Eles dançavam e faziam suas manifestações, tanto para resistir aos seus senhores, que os escravizavam, como também para manter viva as suas tradições. Aí aqui embaixo eles continuam. Outra maneira de se defender e resistir à escravidão era organizações de fugas individuais ou coletivas. Então eles organizavam fugas, muitas vezes individual, uma pessoa sozinha, ou coletivas, que quer dizer em grupos. Também eram uma das formas de se defender e resistir à escravidão. Aí continua. Os escravos que conseguiam fugir formavam grandes aldeamentos em lugares de difícil acesso, geralmente no meio da mata. Por quê, meus amores? Porque os senhores, os donos deles, não conseguiam chegar até lá. Então eles faziam esse aldeamento nesse local bem difícil, de difícil acesso, para poder se proteger. E aí diz, nesses refúgios, conhecidos como os quilombos, eles procuravam resgatar aspectos de sua cultura, revivendo práticas e costumes africanos. Além disso, cultivavam seu próprio alimento e fabricavam objetos de que precisavam para o seu uso cotidiano, feitos de ferro ou cerâmica. Então, eles próprios produziam os alimentos dele e também os objetos que ele viessem a precisar no seu dia a dia. Muitos desses objetos eram feitos de ferro ou de cerâmica. Vocês podem observar aqui a imagem, deles, onde diz Zumbi, que foi um dos mais conhecidos dos escravos, onde tem Zumbi de Antônio Pereira. É um óleo, uma foto aqui, óleo sobre tela. Aí tem a metragem, foi feita em 1927. E ele vai explicar quem foi Zumbi, que é esse que está nessa imagem aqui. Ele diz que Zumbi foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, localizado entre os atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Foi um dos maiores quilombos que existiu, foi o do Zumbi, os quilombos do Zumbi, aonde ele era o líder, do quilombo. Então, como vocês podem ver aqui, essa é a imagem dele, certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês parem para refletir a vida que nós temos hoje e a vida que os escravos tinham e comecem a valorizar cada minuto da vida de vocês, cada prato de alimento que vocês têm, cada roupa, porque muitas pessoas sofreram muito e não tiveram nada do que nós temos hoje, certo? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.